Você me bateu. Bem aqui. A Eugene sorri e pergunta: do que ela está falando? Então o professor entra e diz: classe 6, vistam suas roupas de ginásio rápido. O cronograma de treinamento do professor Mignon mudou, então o horário também mudou. A Eugene diz que o teste de desempenho no ginásio é hoje. A da máscara pergunta: por que eles lidam tão mal com essas coisas? A Karma fica só olhando para elas. O vice-presidente diz: você tem que segurar por pelo menos uma semana. Então a chave para esse plano é fazer você parecer uma vítima. Se você bagunçar as coisas por causa dos seus impulsos, eu não vou te perdoar. Mas não deve ser tão difícil para você, já que você não pode sentir dor, devido à sua condição. A Karma então diz: mas isso me deixa puta de raiva, padrasto. A Eugene fala que vê a Karma no intervalo. E que essa Uni vai te mimar até a morte. Karma só a olha com muita raiva. A cena muda para Eugene, chupando um pirulito, com um hashi. Ela fala que chupar um pirulito, secretamente durante a aula de educação física é o melhor. Ela olha para baixo e diz: certo. Gion, ela está sentada em cima da pobre Gion. Ela diz: você deve ter se sentido mal por ter sido chutada pelo seu erro hoje, né? Me desculpe. Mas vou deixar você chupar um pirulito, de graça para compensar. Então, estamos quites, certo? A de máscara fala: esses nem são bitucas, são pirulitos novinhos. Nós lhe devemos isso, Gion. Então alguém começa a se aproximar delas. A Eugene fala que é para esperar um segundo. Eu estou ouvindo passos de alguém. A de máscara fala que os passos estão vindo para cá. A Eugene fala que merda fomos pegas. Apague os pirulitos primeiro. A Eugene fala que merda, é tarde demais. Então ele vê quem foi que chegou. E fala: você me assustou. Presidente de classe. A presidente fica calada por um instante. E diz: ei, vocês. Parem com isso. A Gion chorando diz: presidente de classe. Então a Eugene diz: ei, presidente de classe. Você está aqui para usar sua autoridade como presidente de classe para nos impedir? A Gion fala: eu soei tão inteligente, não é? Não, não faça isso, presidente de classe. Não por causa de alguém como eu. A presidente colocando um pirulito na boca fala: essas pirralhas malditas, fala sério. A Eugene fala que pensou que a Muyejen tinha parado de chupar pirulito. Então ela diz: você acha que eu consigo parar depois de ver vocês? A presidente tira os óculos e fala: tenha um pouco mais de consideração. Não faz nem um ano que levamos uma pirralha à morte, suas loucas. Moon Yejin, 16 anos. Caso de violência escolar da filha do vice-presidente Lee Myung-jong. Criminosa B. Acusação: agressão agravada. A Gion pergunta: por que a presidente de classe está com a gangue de Song Eugene? A presidente fala que rumores sobre aquela garota já estão se espalhando na nossa classe, suas loucas. A de máscara pergunta quem está espalhando isso. E fala que vai cortar a língua deles. A presidente diz: sua idiota de merda. O que eu acabei de dizer? Eu disse que precisamos ficar quietas, não disse? E você quer cortar a língua deles? Será que eu deveria cortar a sua língua em vez disso? Ela responde que não e pede desculpa. A Eugene pede para parar de deixar o clima tenso. A presidente manda elas ouvirem com atenção. E fala: somos estudantes do ensino médio agora. Vocês não estão planejando ir para a faculdade? Vocês acham que podem ser idiotas sem cérebro para sempre? Sem nenhum plano para o futuro? Este mundo não está cheio de idiotas como o pai da hiena. Então, se você quer continuar fazendo coisas estúpidas, apenas não me envolva na sua confusão. Entendeu? A Eugene pensa que ela está dando sermão de novo. E você mal nos reconheceu desde que entramos no ensino médio. Ela fala que a Muyejen é assim desde o ensino fundamental. Fingindo ser toda certinha,
sentando no banco de trás, e me fazendo ser o cara mau que faz o trabalho sujo. Mas quando não havia ninguém por perto, ela era ainda pior que eu. Ela é uma vadia nojenta. Eu realmente não gosto dela. A presidente, então chama pela Eugene. E pergunta, por que caralhos você está me encarando? Você está me fazendo querer te matar. Então a Eugene pede desculpas. E fala que ela estava errada. Então a presidente fala, vamos ficar de boa. Não cruze a linha só porque tenho sido leniente. E vocês meninas? Devido ao fato de vocês continuarem a intimidar ela. É difícil para eu me segurar. Vocês sabem que até bater nessas idiotar tem suas desvantagens, certo? Gion, o que você pode fazer é... A vida é dolorosa, não é? Se você fizer um escândalo com o comitê de violência escolar ou algo assim, e tornar a minha vida escolar problemática, eu vou matar você. Entendeu? E ela levanta o pé. Então, pisa na mão da Gion. A Gion começa a gritar de tanta dor. Ela então fala, presidente de classe, seu pé. Eu juro que não vou causar problemas. Não vou contar ao comitê de violência escolar, eu juro. Então a presidente tira seu pé de cima da mão da Gion. A Gion se curva de tanta dor e desequilibra a Eugene, fazendo ela cair no chão. Eugene olha para ela com muita raiva e dá um chute na cara dela e chama ela de puta de merda. A Eugene ouve alguém sorrindo e olha para o lado. E a presidente pergunta o que ela está fazendo. Ela manda o grupo da Eugene sair fora e diz, parem com essa besteira e vão para a aula. É a sua vez de fazer a sua avaliação de desempenho. Não saia imediatamente, espere um pouco depois que eu for. Todas vocês têm muito bom senso, certo? Então a Eugene manda um dedo para ela. Então a presidente chama pela Eugene. A Eugene esconde o dedo e responde, sim. Ela completa e fala, eu disse para vocês ficarem quietas, mas... A aluna transferida. Bata nela um pouco. Vê-la agir daquele jeito. Me irrita um pouco. Corta para o professor dizendo, você não tem roupa de treino porque acabou de ser transferida. Você deveria ter pegado emprestado de alguém de outra classe. Você provavelmente não conhece ninguém em outra classe. A Karma responde que está tudo bem, eu consigo fazer isso com meu uniforme, professor. Ele responde que isso vai contar para as notas. Ele fala que vai dar nota mesmo que ela esteja de uniforme. E a Karma agradece. A Karma, então fica em silêncio por um instante. A sua colega a deseja boa sorte. Já com a bola em posição. A Karma fica olhando para ela. As alunas comentam que ela vai chutar mesmo com uniforme. E perguntam se ela vai ficar bem. A garota de cabelo castanho fala que ela parece uma garota tão delicada na frente do baile. A Eugene pergunta por que ela simplesmente não a beija então. A garota pede desculpas para a Eugene. Então a Eugene pensa que Muyejen, você não precisava nem me dizer. Eu já queria um brinquedo novo. Estou cansada de brincar com a Sung Jion. Mexer com ela só me faz sentir inferior. Se eu vou ter um cachorro, vai valer a pena treiná-la. Olha isso, ela é perfeita. Ela tem a dose certa para termos uma luta. E por ser desertora não tem ligações e é um alvo fácil. E acima de tudo ela é magra e fraca. Enquanto ela fala isso, a Karma arma seu chute. Então, a Karma dá seu chute. A bola sai em alta velocidade em direção do gol. A goleira fica sem reação enquanto a bola está passando por ela. Então, a bola entra no gol, sem a goleira nem ter se mexido. A presidente de classe fica muito surpresa com o chute da Karma. A Gion fica com a boca aberta sem entender nada. Até Eugene fica com a boca aberta. As outras alunas perguntam, vocês ouviram isso? Soou como um canhão. É como se fosse um homem chutando a bola. A Karma se prepara novamente. E ela dá mais um chute. Até o professor fica de boca aberta com os chutes da Karma. As colegas da Karma ficam chocadas. A Karma
puxa o ar com força. E dá mais um chute. Ainda mais forte que os outros. A bola sai em alta velocidade, e até deforma. A bola pega na trave tão forte que a goleira fica com medo. Então a bola vem para a arquibancada e passa entre duas alunas. Ela bate entre a Eudine e sua capanga, que até dá um grito. A de máscara fala que aquela puta maldita quase atingiu meu rosto. Ela olha para o lado e se espanta. Era a Karma que estava lá em pé, as encarando. Então a Karma dá um sorriso psicótico para elas. A capanga de máscara fica com medo da Karma. Então a Eudine grita dizendo: aquela puta do caralho. Aquela vadia arrogante está me desafiando? Como ela ousa me desafiar? Você está morta depois da aula de educação física. Então a Eudine chega chamando: ei, espiã putinha. Você mirou aquela bola na gente, certo? Você deve ter ficado ansiosa para fazer isso. Você acha que eu ficaria assustada se você mostrasse sua força? Você está tentando desesperadamente evitar uma surra. Você sabe quem é meu irmão? Você não é nada aqui, sua vagabunda desertora. Vamos ver o que você tem, vadia. Me chute como você fez na aula de educação física. A Karma responde dizendo que não pode fazer isso. Porque a sua cabeça ainda não está no chão. Então como eu posso chutá-la como uma bola de futebol? A Eudine se assusta com o que a Karma falou. Então a Karma diz: você deve estar realmente assustada. Trazendo um monte de gente com você. Falando sobre seu irmão com quem ninguém se importa. Tentando tanto agir de forma legal. Na verdade, isso é fofo. A Eudine vai para cima da Karma armando um tapa e mandando ela calar a boca. Então Eudine e golpeada. Bem na cara, fazendo com que sangue saia para todo lado. Ela então começa a cair para trás. A sua capanga fica olhando essa cena de boca aberta. A outra de máscara fica sem acreditar no que está vendo. A presidente de classe fica olhando a cena em silêncio. E então fica com muita raiva da Karma. Então a Eudine cai de joelhos no chão. E as outras alunas começam a gritar. Ela é louca. O que vamos fazer? Então a Karma fala. Eu já não sei mais o que fazer. Bater nela é tão divertido. Os gritos dela é tão engraçado. A Eudine tenta se levantar com a ajuda de sua capanga. Mas ela não consegue. Uma delas fala que ela não consegue controlar o corpo. A outra fala que é para chamar o professor. E a Karma pergunta: o que eu posso fazer? É da minha natureza. Então de agora em diante. Então a Eudine pede para esperar. Então a Karma diz: eu farei as coisas do meu jeito. E fala que agora a bola finalmente está no chão. Enquanto levanta o pé. Então a Karma pisa a cabeça dela com força. A Karma diz: lembra do que você disse? Você disse para eu te chutar. Certo? Ouvi dizer que é a etiqueta da Coreia do Sul fazer o que lhe mandam. Então não hesitarei em fazê-lo. Como eu deveria te chutar? Eu deveria fazer uma curva gentilmente? Ou bater na sua cabeça com um balaço? Ah, eu já decidi. Você é lerda para entender as coisas. Então eu vou chutar de trivela. A da máscara arma uma cadeirada para dar na Karma. Mas a Karma desvia com muita facilidade. Ela não consegue entender como a Karma conseguiu fazer isso. Então se atrapalha com os pés. E cai no chão feito merda. A Karma sorri e pergunta: o que ela está fazendo? Se ela tá dançando balé. A Karma pega ela pelo cabelo. E fala que ter lealdade é bom, mas espere a sua vez. Vou garantir que você tenha a sua vez, para que tanta pressa? Parece que você quer morrer primeiro. Então eu vou conceder o seu desejo. Então ela começa a gritar. E as outras garotas todas ficam perplexas. Todas ficam com medo do que a Karma está fazendo. Então a Karma diz ufa prontinho. E fala que essa é uma técnica de restrição sem cordas. Ela começa a gritar e a pedir para desamarrar seu cabelo. A Karma a pega pelo cabelo.
A Karma arrasta ela e fala que ela tentou dar uma cadeirada nela antes. E disse que não é assim que se usa uma cadeira. A Karma segura a cabeça dela por trás e fala que é para ela observar atentamente. E que uma mesa e cadeira deveria ser usado desta forma. Então a Karma abaixa a cabeça dela com muita força em direção à mesa. E afunda a cara dela na mesa. A Karma segura seu cabelo novamente. Puxa para trás. E novamente afunda a cabeça dela na mesa. A outra capanga fica em choque com essa cena de violência. Ela fica assistindo, enquanto a outra tá pedindo ajuda e pedindo para a Karma parar. E a Karma continua focada em bater na capanga da Eugene. A presidente de classe fica perplexa com o que está acontecendo. Ela então fica pensando por um momento. E fala que vai buscar um professor. A menina que está apanhando da Karma já está quase desacordada. Então a Karma arma um chute bem atrás da cabeça dela. E enfia a pesada na cabeça dela. Ela cai para a frente com mesa e tudo. A outra capanga fica de boca aberta sem acreditar no que vê. E ela se assusta com a Karma dizendo tudo bem. Agora é a vez da nossa princesa. Ela pergunta por que ela não fez nada. A Karma pergunta: não fez nada? Você acha que eu sou cega? Eu vi você fazendo caretas irritantes pelas minhas costas. Pare de ser chata. E venha aqui. A Karma pergunta se ela não vai. A Karma diz: então não venha. E começa a andar. Eu vou até você. A valentona começa a andar para trás e manda a Karma se afastar. Ela se atrapalha com as pernas. E cai feito merda no chão. A Karma pergunta por que as meninas sul-coreanas são tão fracas na parte inferior do corpo. E fala que a garota de cabelo laranja também caiu antes. Com essas pernas, você nem consegue fugir direito. A valentona grita dizendo para a Karma não chegar perto. Se você chegar mais perto, eu vou te cortar com isso. Eu não estou brincando. Porra. Eu vou te cortar mesmo. Eu vou te cortar. A Karma pergunta: é sério? Então tente. Me corta. E faz essa cara de psicopata. Ela fica apontando o estilete para a Karma. Ela fica tremendo e chorando. A Karma fica ali esperando. Ela olha para baixo e diz, como esperado. Era tudo conversa mole. A valentona vê a Karma se aproximando. E entra em desespero. Ela corre para cima da Karma com o estilete. E a Karma desvia facilmente do seu golpe. As outras alunas começam a dizer que ela está louca. E que ela realmente está usando um estilete contra a Karma. Ela dá mais um golpe e Karma desvia. Outro golpe, e a Karma desvia. Mais outro e com muita calma a Karma desvia. Então ela mira bem na garganta da Karma. Facilmente ela desvia desse golpe. E pega no braço da valentona. A valentona vê que fez merda. Então a Karma vira de costa e apoia o braço dela em seu ombro. A valentona não consegue entender o que está acontecendo. E a Karma aplica um golpe de jiu-jitsu nela. Ela bate as costas no chão e sente a pancada. Ela acaba soltando o estilete. As outras alunas gritam perguntando o que foi isso. Perguntam também se ela está morta. E quando o professor vai vir. A Karma pega ela pelo cabelo. E começa a puxar para cima. A Karma levanta e fala que as garotas sul-coreanas são tão dramáticas. Uma coisinha dessas, vocês estão falando sobre morrer. Não se preocupe. Eu sei como é, acredite, eu já matei antes. As pessoas não morrem tão facilmente. Então pare de choramingar. E vamos continuar. O que estávamos fazendo? A Karma fala isso enquanto prepara um chute para dar nela. A Karma chuta nas costas a fazendo bater no armário. Ela acaba ficando com a cara enterrada no armário. Ela apoia as mãos no armário. E tenta tirar seu rosto de lá. Só que a Karma vem e dar mais um chute em sua cabeça. Sua mão fica imóvel. O chute foi tão forte que arrebentou a porta do armário e a cabeça dela ficou para dentro dele. As outras começam a dizer para chamar a ambulância. Perguntar onde está o professor. E onde está a presidente de classe.
Perguntam que tipo de pessoa foi transferida para cá. A Karma para de sorrir com esses comentários. E grita para que todos calem a boca. Ela olha para trás e fala: ouçam, colegas. Eu não fiz isso esperando ser elogiada. Não seria triste se vocês não me valorizassem? Olhem isso. Uma encrenqueira que perturbou o ambiente escolar. Eu, Karma, cuidei dela para vocês que tinham medo. Não conseguem ver isso? Então vocês, garotas fracas, deveriam, na verdade, ser gratas a mim. Certo? Ela olha para o lado e fala: não é mesmo? Eugene. E a Eugene ainda está no chão tentando se recompor. A Karma pergunta por quanto tempo você vai fingir de morta. Você viu um urso ou algo assim? Se você tem alguma consciência, levante-se rápido. A pessoa que arruma uma briga e a que foi espancada são diferentes. De alguma forma, seus subordinados foram espancados ainda mais. Tradicionalmente, o líder do grupo, em uma luta, assume a responsabilidade quando eles perdem. E o líder deve ser executado. Certo? O que? Onde está a Eugene? A Karma olha para o lado. E vê a Eugene dizendo: eu preciso ligar para o meu irmão. Ela é louca. Ela grita: opa! Essa vadia louca está tentando me matar. Então ela tenta abrir a porta. E grita dizendo que a aula já acabou, então porque a porta dos fundos ainda está trancada. Ela manda abrir a porta. Mas a Karma vem correndo atrás dela. E dar uma voadeira nela, que até arranca a porta do lugar. Elas caem bem no corredor, no meio de várias pessoas. A Karma, segurando a gola da Eugene, fala: olá, Eugene. Você me disse se eu queria levar uma surra. Você acha que eu não sei lutar? O que você acha? Me responda depois que eu te der uma surra. Então a Eugene pede para a Karma esperar e não bater nela. A Karma nem liga para o que a Eugene disse. E já desce um murro na cara dela. As outras alunas veem sangue espirrar para todo lado e ficam em choque. A Karma pergunta: que tal agora? Eu sei lutar. Por que você não está respondendo? Estou te fazendo uma pergunta, Eugene. Diga alguma coisa, sua idiota. Estúpida. A Karma fala isso enquanto tá se divertindo batendo na Eugene. A Karma sorri, enquanto mostra a que tá com a cara enfiada no armário. E a que tá com os braços amarrados e com a cabeça debaixo da mesa. Yoon Karma. De acordo com a classificação de psicopatas pelo Dr. Kearney e Dr. Shuni, se enquadra na categoria de psicopatas explosivos. Parecido com outros assassinos em busca de prazer, ela tem uma tendência a buscar estímulos vívidos como sangue vermelho e gritos agudos. Ela se entrega a tais estímulos vívidos. E entre os estímulos que ela se entrega, o objeto que mais excita Yoon Karma. Os olhos da Karma se enchem de brilho. Ela para de bater na Eugene e fica só vendo ela. O que mais excita a Karma é um rosto humano inconsciente. A Karma coloca as mãos na bochecha e sorrir. Ela fica sorrindo e olhando para Eugene. Então a Karma diz: você está tão linda agora, Eugene. O chefe Beck chega chamando pelo vice-presidente. Ele fala que já que o chefe Beck entrou correndo sem bater, a Karma deve ter causado algum problema. O chefe Beck fica surpreso com a resposta do vice-presidente. Ele fica calado por um momento. E fala: uma semana. Pelo menos uma semana de Karma se fazendo de vítima. Não era esse o primeiro passo do plano? Eu, sinceramente, não esperava que durasse nem 2 dias, muito menos uma semana. Mas nem 2 dias. Recebi uma ligação da escola antes do segundo período acabar. Como devemos lidar com isso? Se estamos fazendo isso, deve sair conforme o planejado. Não deveria começar a desmoronar, logo agora. Sinceramente. Você sabia que isso aconteceria? Não sabia. O que diabos você está pensando? O vice-presidente fica em silêncio por um instante. E diz que: acho que eu também estava ficando impaciente. Ver aquelas crianças sofrendo com dor. Eu queria ver o mais rápido possível. Eu não aguentava mais esperar. O chefe Beck fica perplexo com a resposta do vice-presidente.
O vice-presidente fala que o que está feito está feito. Vamos focar no presente agora. Então qual é exatamente a situação agora? A cena corta para o professor tirando a Karma de cima da Eugene. Então a Karma olha para o lado. E vê a presidente de classe ali parada. A presidente encara a Karma. E a Karma dá um sorriso psicopata para ela. As duas ficam se encarando. A cena muda para uma mulher que está perguntando onde está o professor desta sala. O professor responde que a professora Minilg está em um seminário hoje, então estou temporariamente. A mulher o corta e chama ele de inútil. E manda esquecer a professora. E pergunta se foi ela. Foi aquela que bateu na nossa Eugene? Ai meu Deus! Olha os olhos de cobra dela. O que ela está olhando? O que você vai fazer com o rosto da nossa Eugene? Se a nossa Eugene não poder se casar por sua causa, você assumirá a responsabilidade. A Karma fala que com todo respeito, para o problema de casamento de Eugene, sua personalidade é mais uma falha. A mãe da Eugene fala que isso é loucura. Mesmo que você implore por perdão, não será o suficiente. O professor pede para ela se acalmar. Ela fica ainda mais braba e pergunta o que ele estava fazendo enquanto a Eugene chegava a esse ponto. Ela se vira para a Karma. E diz, você parece não saber o quão assustador o mundo é e está agindo de forma estranha. Você ao menos sabe quem é meu marido? Ele é o presidente da Neungeon Corporation. Ele é como se fosse o irmão do diretor dessa escola. Você se atreve a saber com quem você mexeu? Eu vou te mostrar claramente. Vice-diretor, ligue para os pais dessa garota agora. O vice-diretor com medo responde que sim. Então eles ouvem som de choro. Era a Karma que estava fingindo chorar. A mãe da Eugene pergunta por que ela está chorando. A Karma aumenta ainda mais seu choro. E fala, vocês são todos tão malvados. Eu sou a verdadeira vítima. Eu estava apenas me defendendo. Por que ninguém entende? A mãe da Eugene fala que isso é um absurdo. Então a Karma abre seu uniforme e manda eles olharem. A Karma fala que isso é o que a Eugene fez como forma de iniciação. Os professores ficam perplexos com as marcas na Karma. E perguntam se é queimadura de F1. A professora fala, ai meu Deus, no corpo de uma garota. O outro diz que há muitas marcas. E a Eugene fala que ela não fez isso. Ela diz que não foi ela que fez isso. E a Karma só dá um sorrisinho malicioso. A Karma pensa, você está confusa, Eugene. Você não entendeu. Ainda bem que queimei alguns no caminho para a escola, só por precaução. Foi um pouco trabalhoso roubar secretamente os F1 do chefe. Mas, você viu, padrasto? É assim que você cria justificativa. Pra que esperar uma semana? Já que eu tenho um corpo que não sente dor, tudo que eu precisava fazer era me machucar. A Eugene se assusta com o sorriso que a Karma deu. A mãe da Eugene perguntou para ela se ela não tinha parado com os F1. E pergunta se ela mentiu. A Eugene responde dizendo que a Karma está mentindo. A Karma grita dizendo que a Eugene está mentindo e que ela fez as amigas dela assegurarem ela e queimarem. A Eugene então fala que se foi ela que queimou, a Karma deveria saber que marca de F1 ela usa. A Karma responde que não sabe o nome dos F1 sul-coreano. Então a Eugene cerra os dentes só de raiva da Karma. A mãe da Eugene fala que de qualquer forma, não é normal bater em uma garota desse jeito. Ela fala que a Sei e a Soneon da mesma classe estão agora no pronto-socorro recebendo pontos nas feridas. Que então, como a chefe da PTA, não pode deixar isso passar. Ela fala que vai realizar um comitê disciplinar amplamente detalhado. Ela grita perguntando quando o vice-diretor vai ligar para os pais da Karma. E ele diz que acabou de ligar. Ele fala que a mãe da Eugene pode falar com eles agora. Ela atende o telefone. O padrasto da Karma fala, prazer em conhecê-la. E pergunta se ela é a mãe da Eugene. Ela responde que sim e pergunta se ele sabe em que estado está a filha dela. Ela manda ele ir lá imediatamente. E é para ele se ajoelhar e implorar por perdão.
Ele pede desculpa e fala que isso vai ser difícil. Ele fala que é uma pessoa muito ocupada, então vai ser difícil visitar a escola hoje. E que em relação à compensação podemos discutir isso separadamente. Nós informaremos você sobre a data, hora e local. Então eu vou desligar agora. A mãe da Eugene fica dizendo alô várias vezes. E fala que está sem palavras e que está confusa. E grita dizendo que é tal pai e tal filha. Ela sai dizendo que é para a Karma se preparar. E que ela não sabe quem é o pai dela. Mas ela vai garantir que a Karma não consiga manter a cabeça erguida pelo resto da vida. A Karma só dá um sorriso de canto. Fica um silêncio por um instante na sala. A Karma coloca seu uniforme novamente. E o professor solta um suspiro. A Karma pensa que, como esperado, o padrasto está muito bravo. Ele nem deu instruções pelo telefone. Ela diz: mas padrasto, seu método é muito tortuoso. Eu vou encontrar uma maneira melhor para atormentar a Eugene. O tanto que eu quiser. A cena vai para a presidente de classe. Ela está sentada e pensando. Yon Karma. Não importa o quanto eu pense sobre isso, algo está estranho. No começo, quando ela tentou para Song Eugene, eu pensei que ela era apenas uma garota do interior justa e ingênua. Mas agora que as coisas ficaram assim, parece que ela queria brigar com Eugene desde o começo. E usando Jeon-sung como desculpa. Ela estava estranhamente obcecada com justificativa, diferente de seu eu habitual. Ela disse que lidou com encrenqueiros na sala de aula, e que as pessoas deveriam ser gratas a ela. Isso não é natural. É como se alguma força desconhecida implantasse artificialmente a justificativa nela. Yon Karma. Uma desertora de status incerto com alta habilidade de combate. Quando se trata de instigar crimes violentos, ela é a pessoa perfeita. Yon Karma, espancando Song Eugene hoje, será que foi apenas uma coincidência? A Eugene chega na sala que está a presidente. A presidente pergunta se ela não tinha saído mais cedo. Ela encara a presidente com raiva. E pergunta por que demorou tanto para trazer o professor. E que a presidente poderia ter trazido um caminhão cheio de professores no tempo que levou. A presidente fala que infelizmente não tem carteira de motorista de classe 1 para dirigir caminhão. E que é importante que ela tenha chamado eles, independentemente do motivo. A Eugene pergunta se a presidente quer que ela adivinhe sobre o porquê de a presidente ter chegado atrasada de propósito. Ela fala que a presidente estava com medo. Que o seu verdadeiro eu seria exposto. Que ela estava com medo de que Yon Karma visse ela trazendo o professor e viesse até ela. Com essa sua personalidade, ela não ficaria ali parada e aceitaria. Que então seu ato de certinha seria quebrado na frente da escola inteira. Você estava se escondendo enquanto eu estava sendo espancada, porque você estava com medo. Não é mesmo? Então a presidente fecha seu livro. E chama pela Eugene. Então a presidente joga seu livro na cara da Eugene. E dá uma voadora nela que a faz sair voando. A Eugene cai por cima de várias mesas. Ela apoia uma das mãos no chão. E a outra no estômago. Para tentar recuperar o ar. A presidente tira o óculos e manda a Eugene falar isso de novo. Ela pergunta: cheguei atrasada de propósito. Como alguém? Como você ousa dizer isso? A Eugene soluçando pergunta se a presidente está louca. E fala que a mãe dela acabou de sair da sala dos professores. A presidente então diz para trazer ela de volta. E vamos ver o que acontece. A Eugene olha para baixo. E a presidente fala que nossa fofa Eugene. Já que você andava bancando a rainha ultimamente. Talvez você tenha esquecido. Que você é apenas uma canalha. Sem sua família e conexões, você não é nada além de lixo. Você era só um cachorrinho que cuidamos. Pare de agir assim, porra. Se eu fosse você, eu não estaria fazendo uma cena aqui. Eu estaria puxando o saco do seu irmão, o chefe da escola. A Eugene responde que já ia fazer isso de qualquer jeito. A Eugene vai saindo e diz: o quê? Cachorrinho?
Você está falando merda. Droga. Eu fui uma idiota em pensar em você como uma amiga. A presidente se senta novamente. Ela fica pensando por um instante. Então ela diz, certo Lee Myung-jong. Ele era submisso demais para alguém cuja filha morreu. Se Lee Myung-jong realmente está por trás de Yeon Karma, tudo ficará claro dependendo do que o irmão de Eugene fizer hoje. Vamos observar por enquanto e responder. Não é tarde demais para pensar sobre isso depois de ver a situação. Muda para alguém que está sorrindo muito. Ele sorrindo fala que está tão feia. Olha o seu rosto inchado. Isso é um rosto ou uma arte abstrata? A Eugene grita. Ei, opa! Você está rindo quando sua irmã foi espancada droga. Ele fala para ela para de gritar e que está é a sala dos veteranos sua vagabunda rude. Ela brava de que ele ainda não entendeu, e fala que bater nela é um desafio à autoridade dele. Ele fala que ela não está errada, mas está faltando motivação. Ela pergunta que tipo de motivação. E ele dá um sorriso. E pergunta se essa vadia é bonita. A Eugene fica em silêncio por um momento. E mostra o celular, dizendo que essa é a vadia. Ela pergunta que tal agora? Motivado? Enquanto mostra a foto da Karma. Ele então sorri. E fala que a boca dele está salivando. Song Jin-woo 18 anos. Caso de violência escolar da filha de Lee Myung-jung. Criminoso C. Principais acusações. Filmagem ilegal e agressão em grupo. A Eugene sorri e fala que agora a Karma já era. E que tem muita gente que foi abusada por ele e não conseguiu denunciar. A Eugene diz. Como ousa mexer comigo? Espere só, Yeon Karma. Vou fazer você se arrepender tanto que vai cair no chão de tanta frustração. A cena muda para alguém em uma moto. Um grupo de garotos está reunido. O Jin-won aparece. E diz, você é ainda melhor pessoalmente. Até sua expressão fria é bonita. Yeon Karma, a beleza do norte. Para comemorar a sua vinda para a Coreia do Sul. Nós faremos você se sentir muito bem. Certo? A Eugene atrás de seu irmão grita. Ei espiã, entendeu a ideia agora? Com quem você ousou mexer você entende agora. Porra sua vadia. Você mexeu com a pessoa errada. Sua puta espiã de merda. A Karma fica só encarando eles. O Jin-woo assovia e fala. Olha só isso. Você ainda está me dando esse olhar mortal. Hein? Isso é ainda melhor. É mais emocionante do que começar a chorar imediatamente. Havia uma garota chamada Lee Yena. Era igual a você. Eu sinto tanta falta dela, eu a tratei tão bem, e ela morreu. Ah! Não ligue para esses caras atrás de você. Eles estão lá apenas para garantir que você não fuja. Eles são bem grandes, né? Eu me certifiquei de escolher os mais fortes. Mas já que você vai ser pega de qualquer maneira, não vamos desperdiçar a força um do outro. Certo? Certo. Agora estamos bem informados. Ele pega o celular para gravar e diz vamos começar de verdade. Meu empreendimento artístico. E manda os caras tirarem a roupa da Karma. Ela fica parada no meio deles. Então é perguntado se uma mulher pode dominar vários homens com as próprias mãos? Homens e mulheres, as diferenças físicas entre ambos os gêneros são maiores do que você pensa. Nos anos 90, houve uma luta de artes marciais mistas. A lutadora foi 4 vezes campeã mundial, invicta e aclamada como a mais forte. O lutador foi um campeão da liga sem nome na mesma categoria de peso. Foi uma vitória esmagadora do lutador. Ele venceu por nocaute em apenas 2 rounds. Apesar de suas conquistas na carreira serem incomparáveis aos dela, só porque ele era um homem, ele dominou completamente a invencível lutadora feminina. As mulheres geralmente têm cerca de 70% da força muscular de um homem com o mesmo peso corporal. No entanto, quando a diferença no tamanho do corpo é considerada, a força muscular de uma mulher é então menor a 60% da de um homem. Então, não importa o quão habilidosa uma lutadora seja. Superar vários homens é quase impossível. O chefe Beck fala que mas se for a Karma, é possível.
O vice-presidente pergunta como seria possível. O chefe Beck fica em silêncio por um momento. E fala que a primeira habilidade física de Yoon Karma. E a Karma dá um soco bem na boca do primeiro. Ele sai voando para trás. E para com vários dentes faltando e o nariz quebrado. O pessoal do irmão da Eugene ficam perplexos com o que acabou de acontecer. É a sua força histérica. O fisiologista Wal Casey identificou pela primeira vez essa condição fisiológica. É causada por uma onda repentina de adrenalina, resultando em uma força extrema. Essa é a primeira habilidade de Karma. Devido a experimentos biológicos por autoridades norte-coreanas, o hipotálamo de Karma foi alterado, permitindo que ela aumentasse seus níveis de adrenalina. Um soco de Karma nesse estado é equivalente ao de um lutador peso-pesado masculino. O careca pergunta que porra é essa? O outro pergunta porque parece que uma melancia explodiu com o soco de uma garota. Falam que o Minchu saiu voando e se isso é real. Os capangas ficam com medo e perguntam se eles não deveriam ir embora. O Jin-Woo fica com raiva ao ouvir isso. E fala, seus covardes de merda. Estamos em maior número sem motivo. Se a cercamos, ela não vai conseguir revidar. Cerquem ela, e os capangas vão para cima da Karma. Ela olha para o lado. Vê a parede e tem uma ideia. Então ela sai correndo, e eles falam que ela está fugindo. Ela pisa na parede. Corre sobre ela. Apoia seus pés. Se abaixa e se prepara. Então dá um salto sobre os capangas. Um deles fica olhando para cima. E a Karma dá uma joelhada na cara dele. Ela o pega pelo cabelo. Puxa para trás, e segura no corrimão. Então ela enterra a cabeça dele no corrimão. Os capangas assistem a isso de boca aberta. Um deles fica com muita raiva. E sai correndo para cima da Karma, mandando ela para com isso. E é dito que a segunda habilidade física de Karma é a sua visão dinâmica que faz com que os oponentes pareçam se mover lentamente. A Karma vê o punho dele chegando nela. E chega cada vez mais perto. E é dito que ela correspondendo a isso é seu tempo de reação sobre-humano. E a Karma dá um contra-ataque bem no queixo dele. O chefe Beck fala que a Karma tomou estimulantes repetidamente, fazendo com que os gânglios da base, responsáveis pelo controle motor e percepção do tempo, se desenvolvessem anormalmente. Portanto, o soco de uma pessoa comum nunca poderá atingir a Karma. A Karma começa a desviar de vários socos seguidos. Então ela desvia de mais um para o lado. E contra-ataca, dando um golpe em cada um dos dois. Eles começam a cair para trás. E o que sobrou, vem desesperado para cima da Karma. Ela recebe ele com um chute na cara. Ele cai de joelhos. E é dito que o tempo de reação da Karma é de 27 milissegundos. O que é equivalente ao tempo de reação de um gato. 10 vezes mais rápido que um humano comum. A Karma sorri e chama eles de idiotas. Consegui pegar a Karma por trás. Ele grita para seus colegas se levantarem, que se não fizerem nada agora não vão conseguir vencer a Karma. Se levanta limpando a boca. Ele cerra os dentes. E vem para cima da Karma dizendo que ela está morta. A Karma mesmo presa consegui desviar do golpe. E contra-ataca dando um chute na barriga dele. Então ele apaga de vez. O que está segurando a Karma tenta dar um mata-leão nela, e ela abaixa uma das mãos. Ela pega no saco dele. E aperta com muita força. Ela se solta e continua apertando o saco do cara, que fica pedindo para parar. O outro acorda só para ver seu companheiro sofrer. Ele vê a Karma sorrir enquanto o outro já está de joelhos. Então ela aperta ainda mais o saco dele. E fica dando um sorriso de psicopata. O de cabelo preto fica perplexo com tal cena. E começa a tremer de medo da Karma. Então ele sai correndo desesperado. E fala que ninguém falou que a Karma era tão louca. E chama o Song Jin-Woo de bastardo. Ele fala que está indo embora, só que a Karma dá um sorriso. E sai correndo atrás dele e dá uma voadeira bem no meio de suas costas.
Ele cai por cima da moto e em frente do Jin-Woo e da Eugene. Ele então pede ajuda. Mas a Karma pisa na cabeça dele. O Jin-Woo fica vendo essa tortura que está acontecendo. E fica assustado. A Karma continua pisando na cabeça dele. E fala que agora só resta o seu irmão, o líder do grupo. A Karma pergunta por que ele está congelado desse jeito, e se ele não disse que faria ela se sentir bem. Ela diz que odeia opa que só sabem falar, e que ela estava só se aquecendo e agora é ele. E que é para parar de ficar parado como idiota e ir até ela rápido. A Eugene fica com medo da Karma. E empurra o irmão dela para frente e diz que ele é o lutador número 1 da escola. Ele pergunta do que essa vadia louca está falando. E se isso é mesmo uma questão de ser o melhor lutador da escola. E pergunta se a Eugene quer que ele enfrente isso. Ele fica parado por um instante. E fala, vamos sair correndo. Não tem outra opção, eu tenho que fugir. A Karma sorrindo pergunta se ele vai fugir. Ela diz, corra se quiser. Diferente de vocês, eu gosto de brincar de pega-pega. Mas se você acha que um fracote como você que nem sabe lutar vai correr bem, isso não é ser otimista demais? Eu escapei da Coreia do Norte sozinha. Se Eugene e seu irmão correrem para o norte, ou para o inferno, eu vou perseguir vocês dois até o fim e bater em vocês. O Jin-Woo fica com muita raiva do que a Karma disse. E diz para ela não ficar convencida só porque derrotou alguns fracotes. E ele vai para cima da Karma. Ela fica surpresa. E defende um golpe por pouco. Ela vê que já tem outro chegando. Ele ofegante, fala que a Karma não é de nada. Ela vê a marca que ficou no seu braço. E diz, boxe, né? Seus socos são bem ferozes. Tudo bem, então eu vou enfrentar você no boxe também. Ele diz que é besteira. E que a Karma está falando merda. Ele desfere um golpe que a Karma desvia. E mais um que a Karma desvia. A Karma dá um que ele desvia. Ele dá um cruzado e a Karma se abaixa e prepara um contra-ataque. Ele diz que vai ser no fígado. E que se ela acertar ele vai estar ferrado e que ele tem que bloquear. A Karma acerta o golpe fazendo ele se curvar para trás. Ele sente o golpe. E então ele recua um pouco. A Karma pergunta se ele bloqueou. E que não é de se espantar que ele é o chefe da escola. Ele fala que esse soco foi muito poderoso. Ele diz que bloqueou bem, mas ainda é difícil de respirar. Mas, se for só isso, então ele começa a rir. E a Karma pergunta o que é tão engraçado. Ele responde que estava pensando que isso vai ser mais fácil do que ele pensava. A Karma fica o encarando por um momento. Ele fala que no começo do semestre, para se tornar o chefe da escola, ele lutou com o chefe de escola técnica. E diz que aquele cara tinha 185 centímetros de altura e pesava 115 quilogramas, é uma aberração musculosa. O soco dele era mais forte que o seu. E fala, mas eu venci. Não sei o que você está fazendo na sua categoria de peso. Mas seu poder de soco, eu admito que é impressionante. Mas a resistência desse corpo é mais forte que a dos caras musculosos que eu derrotei. Ele sorrir. E vai novamente para cima da Karma. Ela desvia de 2 ataques. De mais um. De outro. E de mais outro. Ela defende um com os braços. Ele diz que a velocidade de esquiva dela ficou mais lenta. E que ela está cansada. Ele fala que não é nenhuma surpresa. Você deve ter esgotado todas as suas forças lutando contra aqueles caras. A maneira mais fácil de lidar com um boxeador cansado é uma barragem implacável na luta. Continue pressionando ela sem dar-lhe tempo. Eventualmente, ela vai dar um passo em falso. E a Karma tropeça no patinete. Ela se desequilibra. E o Jin-Woo fala que é agora. Ele reúne força no punho. E dar um golpe no vento. Ele se pergunta o que foi isso. E vê que a Karma tinha sumido. Ele pergunta que porra é essa e olha para frente. E pergunta o que aconteceu, e vê a Karma lá na frente. Ele vê a Karma longe e sorrindo. A terceira habilidade física da Karma.
Ele diz que meda é essa. Ele ia perguntar quando ela chegou lá, mas já estava vindo um soco da Karma, que acerta bem na cara dele. O chefe Beck fala que através da força histérica. Nós dissemos a você que Karma poderia exibir a força de um boxeador peso pesado. Karma, que pesa 40 kg, tem um recorde de um MR agachamento de 250 kg. Se a potência das pernas dessa garota que pesa menos de 50 kg explodir com a potência de um agachamento de 250 kg, o que vai acontecer? Seu oponente pensará que ela teletransportou. E o Jin-Woo fica no chão sem entender o que aconteceu. As capangas da Eugene chegam chorando e pedindo para o Jin-Woo se controlar. Elas falam que se ele for derrotado elas estão ferradas. A Eugene pergunta se ele não é o chefe da escola e como ele pode ser derrotado por uma garota. A Eugene tenta levantar ele e pede para ele lutar direito. O Jin-Woo grita falando que é para Eugene tentar lutar com a Karma então. A Karma diz: você levou aquele golpe e se levantou? Você é mais forte do que parece. Faz tempo que não tenho um bom brinquedo para brincar. Meu coração está acelerado. Apresse-se, levante-se e brinque comigo mais um pouco. Opa da Eugene. O Jin-Woo pensa que por mais que isso machuque meu orgulho, eu admito, eu não consigo vencer ela em uma briga de socos. Ele se pergunta mais e no chão. Não tenho certeza. Mas não tem como esse poder de soco insano vir da categoria de peso dela. Com 183 centímetros e 92 kg, tem uma vantagem esmagadora quando se trata de peso. Preciso criar uma situação em que eu possa dominar, lá com meu peso. E eu não sei exatamente o estilo de luta dela. Mas pelo jeito que ela tem lutado ela é uma striking. Se ela está se preparando para um ataque. Seu centro de gravidade está muito alto. A resposta está no chão. Mesmo que eu não seja habilidoso em luta no chão. Aprendi técnicas básicas com meus colegas de treino. Vou fingir que estou entrando com um movimento de boxe. E então levar ela para o chão. A Karma pergunta se ele está correndo às cegas de novo. E se ele não aprendeu que esse tipo de luta selvagem não funciona nela. O Jin-Woo se joga na cintura da Karma e ela fica sem entender. Eles caem no chão. O vice-presidente diz que o chefe Beck entende mais ou menos as habilidades da Karma. E pergunta e se a luta for para o chão, a Karma não estará em perigo. Devido à natureza da luta no chão, onde os corpos ficam emaranhados. Há menos espaço para a visão dinâmica entrar em jogo em comparação com os trinking. Se o peso pesado como Song Jin-Woo a derrubar no chão, a força dela será anulada, e ela será superada em peso. Em tal situação até Karma terá dificuldade, certo? O Jin-Woo então fala: te peguei seu pedaço de merda. Você está morta agora, sua vagabunda. O chefe Beck fala: presidente. Você sabe o que eu percebi, enquanto treinava a Karma em artes marciais? O talento de Karma em artes marciais é na verdade bem mediano. No entanto, havia uma arte marcial. Apenas uma arte marcial. Para os quais ela demonstrou um talento inato. Ela demonstrou um talento inato. A Karma apoia seus pés no chão e levanta seu quadril. O Jin-Woo se desequilibra com esse movimento dela. E tem que se apoiar para não cair. A Karma abraça a perna dele. Ela passa as suas pernas entre as dele. E o Jin-Woo pergunta o que ela está fazendo. Ela o gira. E agora ela está por cima dele. O Jin-Woo pergunta por que é que ele está por baixo agora. A Karma coloca a sua perna em cima do pescoço do Jin-Woo. A arte marcial mais eficaz para superar disparidade de gênero e peso é o Jiu-Jitsu. E a Karma aplica um golpe dessa arte no Jin-Woo. O chefe Beck fala que, como ele mencionou antes, a velocidade de reação da Karma rivaliza com as de um gato. E, em primeiro lugar, deveria ser impossível para uma pessoa comum derrubar a Karma. Mas, se alguém conseguir derrubar a Karma, é isso que acontecerá. Porque ela vai deixar eles a derrubarem só por diversão. Segurando o braço do Jin-Woo, a Karma fala que estava ficando entediada de golpear. E pergunta se o Jin-Woo também não estava cansado de lutar boxe.
A Karma pergunta se ele entende que quando se desafia alguém para um jogo de chão, isso significa que você está pronto para ter uma ou duas coisas quebradas. O Jin-Woo bate na perna da Karma e fala que ele desiste. A Karma não dá moral para ele e pergunta se ela pode quebrar isso. Ela se joga para trás, com o Jin-Woo pedindo para esperar. Então ela quebra o braço dele. Ele começa a gritar de tanta dor. Ele diz que essa puta realmente quebrou o braço dele. A Eugene e suas capangas ficam só assistindo o Jin-Woo sofrer. Ele pede para ligar para o 119 e para chamar a polícia. A Eugene dá as costas. E ele pergunta se elas vão deixar ele assim. A Eugene e suas capangas saem correndo de lá. A Karma fala que a Eugene é aquela vagabunda, ela não tem lealdade alguma. Mas, chamar sua irmã de puta não faz você ser melhor que ela, certo? Ela manda ele parar de choramingar por um único braço. E diz que acabou de ter uma ideia. Ela diz que é para ele ouvir a ideia que ela teve. E fala que a ideia é quebrar o resto dos seus membros também e transformar você em um brinquedo humano. Ele pede para ela esperar e pensar direito e que o braço dele ainda pode ser recuperado. Mas quebrar todos os outros 4 membros. E pergunta se a Karma pode lidar com isso. E se ela vai assumir a responsabilidade pela vida dele. A Karma fala que não é boa com esse tipo de coisa. Ela fala que só quer ouvir ele gritar um pouco mais. E ela se prepara para quebrar a perna dele agora. E então ela quebra a perna dele. Muda já para ele quase desmaiado. A Karma fica olhando para ele com os 4 membros quebrados. Ela começa a sorrir e dizer que olha só para ele agora. Está chorando como um bebê. Então ela dá um pisão no saco dele. Ela fala que tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul, os homens são sempre o problema. Ela fala que ouviu dizer que ele fez coisas terríveis com as garotas com essa coisa dele. E que uma delas até tirou a própria vida. O Jin-Woo pergunta quem diabos é ela e se a Karma é amiga ou parente de alguma delas. A Karma pergunta se ele é burro, e fala que ela desertou sozinha, e porque ela teria parentes na Coreia do Sul. Ela fala que isso é só para a diversão dela. Ela fala que sempre foi curiosa. E pergunta por que homens fortes, que agem de forma tão dura, choram como bebês quando você agarra esse lugar. Então eu pesquisei no Wiki da Coreia do Sul. E ela aproxima a mão do saco dele. E vi que os testículos de um homem são como os ovários de uma mulher. Então ela começa a apertar os testículos do Jin-Woo. Ela diz que significa que a dor causada pelo esmagamento dos testículos de um homem parece semelhante à dor causada quando os ovários de uma mulher são esmagados, o que significa que esmagá-los causaria uma dor excruciante. Ler isso me fez querer esmagá-los ainda mais. O Jin-Woo pede por favor para ela não fazer isso. E a Karma responde dizendo que tem grandes expectativas nele e para ele não decepcionar ela. E que é para ele chorar gostosinho para ela. Jin-Woo opa. E então ela mais uma vez esmaga os testículos do Jin-Woo. Ele começa a revirar os olhos. E ela continua apertando com força. Muda para Eugene que está fugindo. Com as suas capangas. A de máscara olha para trás e pergunta se a Karma não está vindo atrás delas. A de cabelo preto fala que já que os gritos do Jin-Woo pararam, está tudo bem agora. A de máscara responde dizendo que não sabe e que ela se sente desconfortável com isso. Ela então pergunta por que não tem ninguém passando por lá e que se houvesse pessoas nessa rua grande, poderiam ter pedido ajuda a alguém. A Eugene fala que isso é porque sempre que os caras querem mexer com uma garota, eles garantem que ninguém possa passar por lá. Então até elas saírem dessa rua elas não vão ver ninguém. A de máscara pergunta por que eles são tão minuciosos com essa merda esses pervertidos inúteis. A de cabelo preto fala que já que a Karma não as alcançou elas devem estar segura. A de máscara fala que faz tempo que não vê a Karma. Então a Eugene se liga. E olha rapidamente para trás. A de cabelo preto pergunta o que houve. A Eugene pergunta onde está. Yo Karma. Esse caminho reto, largo e aberto. Os rapazes estão bem atrás de nós.
Mas Karma não está em lugar nenhum. A de máscara pergunta o que foi. E a Eugene manda elas correrem. A de cabelo preto pergunta por que e pede para elas descansar um pouco. A Eugene manda ela calar a boca e correr. A de máscara pergunta o porquê e o que há de errado. A Eugene então manda elas pensarem, e fala que elas estão fugindo há cerca de 3 minutos. Mas nesse curto espaço de tempo, a garota que deveria estar logo atrás de nós não está em lugar nenhum. Não sei o que é, mas tenho um mau pressentimento sobre isso então, pessoal. Antes da Eugene terminar de falar, a Karma aparece na sua frente. E atropela a Eugene com um patinete elétrico. A Eugene cai rolando pelo chão para longe. E para com muita dor. E ela começa a gritar de dor na canela. As duas capangas ficam de cara com a Karma. A Karma fala que a Eugene está dizendo uma coisa, mas está fazendo outra. Você disse que era para continuar correndo em frente, então por que vocês estavam olhando para trás? A de cabelo preto pergunta por que a Karma está lá. A Karma responde que isso. Ela fala que pegou a scooter elétrica que um dos capangas do irmão trouxa trouxe. Então ela deu a volta na rua e passou na frente delas. Ela fala que essa scooter foi modificada ilegalmente para exceder os limites de velocidade. Que os americanos chamam isso de tuning, ela acha. Então ela fala, eu pensei que tinha ajustado bem seus estados mentais também. Mas vendo que vocês agiram mal de novo, acho que não. Isso não vai dar certo. Eu preciso dar uma lição em vocês. É hora de uma revisão geral. Nas minhas adoráveis pirralhinhas. A de máscara fica com medo. E corre desesperada, gritando que não. A Karma dá um suspiro. Fala que chatice, e acelera o patinete elétrico. Ela vai atrás da de máscara. Ela se vira para olhar para trás. E a Karma pega no seu cabelo. A Karma então arrasta ela pelo chão. E a joga perto da Eugene e da outra. A Karma fala, olha só essa pirralha tola. Não é óbvio que algo sobre rodas é mais rápido do que você sobre seus pés? A da máscara ficou toda ralada depois do que a Karma fez. A Karma pergunta se mais alguém vai querer esfoliar a pele no asfalto. E que é só avisar. E que ela vai ficar feliz em descascá-las para elas. A Karma coloca todas 3 de joelhos. E fala, agora, me digam. O que vocês estavam planejando fazer depois de me despir? Vocês não vão responder? A Eugene olha para baixo. A Karma as fica encarando com um olhar mortal. E fala, ei, Eugene, me dê o seu celular. A Eugene pergunta por que o celular? Então a Karma pisa na sua coxa com força. O que a faz gritar de dor no joelho. Então a Karma fala, você não podia simplesmente ter me dado quando eu pedi pela primeira vez? A Eugene entrega o celular para a Karma. A Karma fala, vamos ver, vamos dar uma olhada no álbum de fotos da Eugene? A Karma vê algo que a chama a atenção. E pergunta o que é isso, é uma foto nua da Gion, é aquela garota da nossa classe? Por que tem tantas fotos nuas no celular dessa vadia? Eugene, você é uma pervertida? A Eugene responde que não é da conta da Karma. A Karma novamente esmaga a coxa da Eugene com os pés. Então a Karma fala, não é da minha conta. Se eu não tivesse cuidado eu poderia ter acabado assim. Depois de tirar fotos minhas nua. Você provavelmente planejou usar essas fotos para me controlar. Certo? A Karma pergunta se não é mesmo. E a Eugene responde que sim e pede para a Karma tirar o pé de cima da sua concha. A Karma tira seu pé. E pensa, acabei de dizer a Eugene que não gosto dessas coisas das fotos nuas. Mas sinceramente, não entendo por que as pessoas fazem tanto alarde sobre estar nua. Enfim, o que tem de mais nisso? Segundo o padrasto, meu cérebro está tão danificado por experimentos com drogas que não consigo mais sentir vergonha. Será que é por isso que eu não consigo entender? Bem, tanto faz. Para pessoas normais, ter seus nudes vazados é um grande problema. Certo? Não há necessidade de pensar demais nisso. Eu pensei em uma maneira de substituir o plano do meu padrasto. Aqui está seu celular.
E a Eudin pergunta se ela vai simplesmente devolver. Então a Karma taca o celular da Eudin no chão com muita força que espedaça. A Eudin grita e chora por seu celular. Então a Karma fala: Eudin, acabei de perceber qual é o meu sonho. E a Eudin pergunta: do que você está falando, sua psicopata? A Karma fala que a partir de hoje o sonho dela é ser fotógrafa. E fala, no álbum de fotos, que havia centenas de fotos da pobre Gion. Mesmo que alguém lhe pagasse, você não poderia ter levado tantas. O que significa? Essa coisa de tirar fotos deve ser incrivelmente divertido, certo? Vou dar a vocês duas opções. 1. Vocês tirem a roupa em silêncio e cooperam com a minha sessão de fotos. 2. Vocês serão nocauteadas e depois despidas. A de cabelo preto pede para a Karma parar, e fala que elas estavam erradas, e pede para serem perdoadas só dessa vez. Ela fala também que farão qualquer outra coisa para a Karma, qualquer coisa menos fotos nua. A Karma chuta a cara dela e fala que ela escolheu a opção 2, ser nocauteada. Então a Karma pergunta o que as outras vão fazer. E é para se apressarem e decidir. E fala: se vocês não conseguem, eu posso decidir isso por vocês. Elas ficam assustadas e com medo. E a Eudin toma sua decisão. Então, mostra a cidade. E a cena muda para o chefe Beck. Ele estava em frente a uma porta pensando. Ele pensa que, Yeon Karma. Ela finalmente conseguiu. Ela arruinou o plano no qual o vice-presidente trabalhou tanto. A missão de Yeon Karma era simples. Primeiro, usando suas condições corporais únicas que a impedem de sentir dor ou vergonha, suportar o bullying da gangue de Song Eudin por 2 ou 3 semanas. Então, citando isso como motivo, uma reunião com o comitê de violência da escola será realizado durante as férias de verão. Então, o juiz juvenil que o vice-presidente já havia subornado, daria a Song Eudin e seu irmão uma punição tipo 3, ordenando-os a prestar serviço comunitário. O juiz então selecionaria uma instalação de bem-estar para deficientes em uma ilha remota, como local para o seu serviço comunitário. E essa unidade de assistência social seria, na verdade, uma unidade fantasma, que foi criada nos bastidores. Dessa forma, os irmãos Song ficariam completamente isolados do mundo exterior e torturados por 200 horas. Esse era o plano de vingança que o vice-presidente e eu bolamos. Afundar o barco no retorno deles os teria silenciados facilmente. Mas Yeon Karma arruinou tudo. Ela bagunçou tudo em um único momento de impulso. Mas o plano era falho desde o começo. Usando uma psicopata impulsiva como o principal facilitador. O fracasso da operação era inevitável. O chefe Beck olha para frente. E vê a Karma chegando em casa. Ela estava até cantando uma música estranha. Ela vê o chefe Beck na porta. E pergunta se ele estava esperando ela para dar as boas-vindas. Mas ele grita, Yeon Karma. E pergunta se tudo isso é uma brincadeira para ela. Ela responde que é como um jogo. Então ele fala, para o vice-presidente, este é um ato de vingança por sua falecida filha. A vingança de um pai por sua única filha. Mas você estragou tudo desde o primeiro dia. A Karma então fala, qual é chefe Beck, toda vez que te vejo, sinto que você não tem nenhuma flexibilidade. Você não acreditaria em mim, mas eu pensei em um plano melhor. O chefe Baeki ia gritar com a Karma mais. Alguém chama pelo seu nome atrás da porta. Que fala que é para levar a Karma para dentro por enquanto. O chefe Beck fala, antes de você entrar, deixe-me dizer uma coisa. Ele olha para a Karma e manda ela se comportar. E a Karma só sorrir. A porta se abre. E a Karma entra sorrindo e fala, padrasto Karma está aqui. Mas assim que ela entra, vários seguranças pulam em cima dela. O vice-presidente está sentado em sua poltrona. E fala, Karma, eu ouvi dizer que você causou problemas no seu primeiro dia de aula. Os seguranças já tinham imobilizado a Karma. A Karma imobilizada pergunta se isso não é um pouco demais,
ter vários homens adultos se unindo contra uma garota frágil? O vice-presidente fala que para eles a Karma é mais como uma fera do que uma garota. Embora ele tenha aceitado ela como filha adotiva. Mas esse seu novo pai está muito desapontado. Ele fala que a Karma deve ter tido suas razões. E que pode ter havido circunstâncias inevitáveis. Enquanto recebe um belo de um brinquedo do chefe Beck. Ele carrega o brinquedo e fala que assim como eu tive que carregar esse brinquedo por razões inevitáveis. Eu te disse claramente que eu não te perdoaria se você estragasse as coisas com seus impulsos. Pela primeira vez depois de algum tempo, vamos ter uma conversa entre pai e filha? E ele aponta o brinquedo para a Karma. Ela fica em silêncio e sem expressão alguma no rosto. Então pergunta se ela pode dizer uma coisa primeiro. Ele diz para ela falar. A Karma fala que o plano dele é um lixo. E fala: pai, você me disse claramente no dia que nos conhecemos, que tudo o que Iena passou, você os faria pagar integralmente. No entanto, eu garanto que se seguirmos seu plano original, não vai funcionar. O vice-presidente fala que não está entendendo. E que a Karma falou que torturar os irmãos Song por 200 horas seria uma vingança insuficiente para a Iena. Ele pergunta se a Karma está tentando dizer que o sadismo dele não está de acordo com as expectativas dela. A Karma responde que não, e que não está falando sobre a quantidade de tortura. E sim está falando sobre o tipo. Ele pergunta: tipo de tortura? Ela diz: exatamente, e pede para ele ouvir com atenção. Ela fala que o plano de vingança do chefe não tem humilhação. E pede para ele pensar no diário da Iena, que ele lê todas as manhãs como se fosse uma escritura. E pergunta pelo que a Iena passou por causa de Song Eugene. Ela fala que fizeram ela usar uma coleira de cachorro e que ela foi arrastada para o banheiro masculino, na frente de toda a escola. E diz que essa humilhação é a dívida que Song Eugene tem com Iena. E que a dor física é apenas os juros. Ela pergunta se ele sabia que a humilhação brilha mais forte sob muitos olhares. E que a humilhação que a Iena sentiu só pode ser retribuída com desgraça, na frente de muitos espectadores. Então a Karma pergunta: mas o que é tudo isso? Você estava planejando confiná-los em uma ilha remota e deixá-la ser torturada em paz? A Karma fala que está decepcionada com o padrasto. Fala que ele agiu como se fosse fazer qualquer coisa pela vingança da sua filha. Mas no final, escolheu um método fácil sem testemunhas. E pergunta se está tudo bem em vingar a sua filha tão sem entusiasmo. Então ela pergunta se ele perdeu a coragem. O chefe Beck grita dizendo que isso é ultrajante de se ouvir. E fala que não há mais nada a discutir, e que a Karma só está falando bobagens porque está chateada. Ele diz que se fosse isso que ela pensava, ela teria dito antes de agir. E pede para o vice-presidente não se deixar influenciar pelos comentários da Karma. O vice-presidente fala: deixe eu te perguntar uma coisa. Karma, ouvi dizer que seu cérebro está danificado, então você não pode sentir vergonha. Então como você pode entender a humilhação de outra pessoa? Ela fala que não entende isso, ela apenas saboreia. Então o vice-presidente pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela diz que ele não entende. A doçura amarga de um rosto, se contorcendo em humilhação. Ela fala que não é preciso entender a emoção de um bezerro para saborear o sabor da vitela. E diz que é a mesma lógica, ela acha os rostos distorcidos das pessoas deliciosos. Ela pede para ele acreditar nela, que ela sabe saborear o gosto de atormentar as pessoas melhor que ninguém. E diz que a vingança contra a Song Eugene deve acontecer na escola. O padrasto fica olhando fixamente para ela. E responde que tudo bem. O que choca o chefe Beck. Ele começa a se aproximar da Karma, e fala que mesmo que as palavras pareçam desesperadas, elas são convincentes. Ele fala que a razão pela qual ele e o chefe Beck decidiram realizar a tortura na ilha não era para lidar com isso levianamente, mas pelo contrário. Precisávamos lidar com Songjin calmamente,
para que possamos lidar com os outros sem problemas. Ele aponta o brinquedo para a Karma. E fala que se ela não quer morrer, é para parar de rodeios e explicar. Ele pergunta, nessa situação confusa, como a Karma planeja continuar a vingança dele. Ela então abre a boca e começa a explicar seu plano. O padrasto e o chefe Beck ouvem com atenção a Karma. Ela continua contando seu plano com um sorriso no rosto. O chefe Beck fica perplexo, ouvindo o que a Karma fala. Ele fica chocado com alguma coisa que a Karma falou. O padrasto fica calado por um instante e pergunta para o chefe Beck o que ele achou do plano da Karma. O chefe Beck fala que isso pode ser tudo menos um plano, é mais como se ela estivesse nos pedindo para limpar a sua bagunça. E diz que essa parece ser a melhor opção deles. Então o padrasto fala que eles têm que agir rápido. Ele fala que se a Karma está falando a verdade, eles precisam agir imediatamente. O chefe Beck fala que já entrou em contato com os pais da Eugene. O padrasto fala que lá não. E pede para todos saírem por um momento. Ele diz que tem algo para discutir somente com a Karma. Os seguranças falam que é muito perigoso ficar sozinho com a Karma. Ele diz que está tudo bem e manda eles deixarem ele e a Karma. O chefe Beck olha para os seguranças e se retiram da sala. Eles saem e a Karma começa a se levantar. A Karma diz que os homens dessa casa são realmente insensíveis, pressionando com tanta força o corpo delicado de uma garota. O padrasto fala: Karma, você sabe por quê? Você não está sendo punida por esse incidente? Ela fala que é porque ela ofereceu uma alternativa. Ele diz que não, e que é porque ela entende a essência da vingança dele melhor que qualquer outra pessoa. Ele fala que aprendeu algo ouvindo a Karma, que até mesmo para atormentar pessoas, requer o toque de um especialista. Ele fala que a partir de hoje, a autoridade para formular o plano de vingança vai ser confiada à Karma. Mas ele fala que hoje foi a última vez que a Karma causou estragos sem permissão. Ele pergunta se está entendido. E a Karma fala que, obrigada pela oportunidade. Ela fala que vai trabalhar duro para corresponder às expectativas dele. Ele fala que é bom ela fazer isso. Ele olha para ela e pergunta se ela fez o que ele pediu separadamente. Ela responde que sim. Ela entrega um pendrive para ele e fala que aqui está a gravação. Ele diz que, originalmente, ele pediu para ela gravar isso, para que pudessem ver como a Eugene reagiria à Karma. E diz que o som que ele queria ouvir foi gravado mais rápido do que ele esperava. A Karma fala que recomenda o 6º arquivo, que nele o padrasto vai poder ouvir o som da bola do irmão da Eugene estourando. Ele diz que vai manter isso em mente, e fala para a Karma ir descansar. Ela fala que está saindo então. Ele coloca o pendrive no computador. E ouvi a Karma dizer: chore bem gostosinho pra mim. Jim vou opa, e o som da bola dele estourando. Ele ouve os áudios enquanto está sentado na sua poltrona. A Karma olha para ele e diz que não esperava por isso, mas você tem um lado surpreendentemente distorcido, padrasto. Ele estava sorrindo e chorando, enquanto escutava o áudio do irmão da Eugene sofrendo. A cena muda para o irmão da Eugene chorando e chamando a sua mãe. A mãe dele pergunta o que aconteceu com ele. Ele fala que as bolas dele. Muda para um homem que está mandando preparar a ação judicial imediatamente. Ele é o pai do Jinwoo. Ele fala que o filho dele voltou aleijado para casa, e que nada é mais importante. Ele diz que não importa quanto custam as taxas. É para reunir os melhores advogados na área de agressão e informar para ele. Ele desliga o celular. Ele fala que o rostinho da única princesa dele. E pergunta se tem mais algum lugar além do rosto ferido. E pergunta se nada mais terrível aconteceu. A Eugene, que está desolado, fica em silêncio por um momento. Ela ia dizer alguma coisa, mas lembra da Karma mandando ela se comportar. E que de agora em diante ela é o fantoche da Karma. E que é para ela não se esquecer disso. E que a sua fraqueza está nas mãos da Karma.
A Eudin desesperada fala que está tudo bem e que não aconteceu mais nada com ela. Então o celular do pai da Eudin toca. Ele atende. E ele pergunta se esse é o guardião daquela garota endiabrada. Ele pergunta o que ele quer dizer. Ele fala que está tudo bem então, e que fará como ele disse. A cena muda para um prédio. Ele fala que não é para a mulher ligar para isso, que isso tudo é uma pequena demonstração de intimidação. Ele fala que uma reunião fora da escola para resolver isso é uma ideia ridícula. Ele fala que é Song Jintae da Neunguntech. E vai ver o quão impressionante o padrasto da Karma é. Tente me oferecer uma quantia lamentável de acordo. Que isso vai direto para o tribunal. Isso é uma guerra. Ele abre a porta da sala. Olha para o lado. E toma um susto com quem é que está lá o esperando. O padrasto da Karma estava lá sentado esperando pelo pai da Eudin. Ele fala que já faz algum tempo o pai da Eudin. E que ele é o padrasto da Karma, Lee Myung-junho.